Olá, sejam bem-vindos ao canal Ocupacional. Meu nome é Cristiano Gomes, sou engenheiro de segurança do trabalho da empresa Ocupacional Consultoria. Hoje falaremos sobre o tema de insalubridade e periculosidade. Insalubridade é a perda gradativa da saúde em decorrência da exposição a determinados agentes, tais como ruído, calor, agentes químicos, vibrações, umidade e outros, que podem trazer algum malefício ao trabalhador, caso esses agentes não sejam neutralizados ou não seja tomada alguma medida de proteção coletiva ou administrativa para que não exista a exposição a esses agentes. A insalubridade ela é norteada pela norma regulamentadora número 15 do extinto Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho foi extinto e hoje ele é uma secretaria do trabalho dentro do Ministério da Economia. E a periculosidade, ela se refere à norma regulamentadora número 16, também do extinto Ministério do Trabalho, hoje Secretaria do Trabalho. Tá? A periculosidade é diferente aí no caso da insalubridade, porque a periculosidade ela se refere à ocorrência são agentes que podem provocar acidente. Tá? Podem provocar até morte do trabalhador, como por exemplo, trabalhos envolvendo explosivos, trabalhos envolvendo inflamáveis, energia elétrica e outros. Tanto as situações em que o trabalhador está exposto a agentes que vão levar à insalubridade, quanto também a agentes que vão levar à periculosidade, caso esses agentes não sejam eliminados ou neutralizados, o trabalhador vai receber adicionais. Em relação ao adicional de insalubridade, ele se refere ao salário mínimo e nós vamos ter aí os percentuais de 10%, 20% e 40% do salário mínimo. Enquanto a periculosidade ela se refere ao salário base do trabalhador, não mais ao salário mínimo. Claro, quando se fala salário base sem nenhum acréscimo de gratificações e outros, e aí a periculosidade vai ser um percentual de 30% sobre o salário base do trabalhador. Bom, quem teria então o direito a recebimento desses adicionais, tanto de insalubridade quanto de periculosidade? Como já falamos, a insalubridade ela se refere a agentes tais como ruído, calor, agentes químicos, umidade e outros. Então poderíamos ter, por exemplo, um trabalhador numa fábrica onde exista níveis de ruído elevados, acima dos limites de tolerância, estabelecidos aí, como já falamos, em relação à norma regulamentadora número 15, e esse trabalhador, se não houver uma proteção ou uma mudança naquele ambiente, estando exposto a níveis elevados de ruído, deveria então receber esse adicional de insalubridade, que no caso do ruído seria 20% do salário mínimo. Em relação à periculosidade, nós teríamos, como foi dito, exposição a riscos que poderiam gerar acidentes para o trabalhador. E aí nós teríamos inflamáveis, explosivos, radiações ionizantes, operação de motocicleta e outros. Nós temos 6 agentes perigosos, de acordo com a norma regulamentadora número 16. Então vamos citar, por exemplo, um frentista de posto de gasolina que faz o abastecimento dos veículos e ele está numa área de risco, fazendo esse abastecimento, então, devido à presença dos inflamáveis. Então, nós teríamos o pagamento de 30% sobre o salário base desse trabalhador, referente ao adicional de periculosidade. Se você, empregador, quer saber se teria a necessidade de fazer o pagamento desses adicionais de insalubridade ou periculosidade para os seus funcionários, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vamos ter uma lista de situações, de cargos, de funções que normalmente recebem o adicional de insalubridade ou periculosidade. Obviamente tem que ser feita uma análise detalhada do caso por um profissional, por uma empresa de saúde e segurança do trabalho. E se você também, trabalhador, entende que tem direito a esses adicionais, tanto de insalubridade ou periculosidade, pode consultar aí essa mesma lista. Lembrando que a insalubridade, quando se trata de 10% do salário mínimo, ela é estabelecida como grau mínimo, 20% grau médio e 40% grau máximo. Se você, empregador ou empregado, quer saber se, no
caso os trabalhadores têm direito ou não ao recebimento desses adicionais, seja de insalubridade ou periculosidade, podem consultar a norma regulamentadora número 15, que trata do assunto de insalubridade, e a norma regulamentadora número 16, que trata do assunto de periculosidade, sendo que ambas estão aqui abaixo do vídeo, os links para que vocês possam consultar. Nós aqui da Ocupacional somos muito procurados por empresas, por empregadores, para saber se é possível não pagar o adicional de insalubridade ou periculosidade, adotando medidas que tornem o ambiente, no caso da insalubridade, mais salubre para o trabalhador ou algum tipo de medida que possa neutralizar o pagamento da periculosidade. Nesse sentido, observamos que a resposta é sim. Temos condições tanto de neutralizar ou eliminar a insalubridade e economizar para a empresa, uma vez que ela deixaria de pagar os respectivos adicionais da insalubridade e periculosidade. Como exemplo, vou contar para vocês alguns casos que ocorreram aqui em relação à insalubridade. Nós tínhamos um cliente que tinha câmara frigorífica e os seus trabalhadores adentravam a câmara frigorífica de forma sem nenhum tipo de proteção e de forma desordenada. Então havia o pagamento, o frio também é um agente insalubre, havia o pagamento do adicional de 20% do salário mínimo. Nós fizemos uma consulta na norma e recomendamos para esse cliente o uso dos EPIs específicos e do regime de trabalho, de acordo com a norma regulamentadora, de acordo com o artigo que trata do assunto frio dentro da CLT, e a partir do momento em que houve a implantação tanto dos EPIs quanto das formas de trabalho, dos tempos de trabalho no interior das referidas câmaras, foi possível efetuar o corte do pagamento desse adicional de insalubridade para todos os trabalhadores. Em relação à periculosidade, tínhamos um caso de um cliente também que possuía diversos operadores de empilhadeira. Todos esses operadores de empilhadeira realizavam o abastecimento dessas empilhadeiras dentro de um pit stop, dentro de um posto. Então, todos os trabalhadores fazendo esse abastecimento se colocavam em área de risco em função dos inflamáveis e recebiam aí o adicional de periculosidade. A recomendação da Ocupacional foi que se fosse criado um cargo de operador abastecedor, de forma que toda vez que seria necessário o abastecimento da empilhadeira, os operadores entregariam essa empilhadeira para o operador abastecedor e esse operador abastecedor se colocaria na área de risco e realizaria o abastecimento de todas as empilhadeiras. Desta forma, a empresa passou a pagar o adicional de periculosidade somente para aquele operador abastecedor e os demais não estavam mais em área de risco e não precisavam receber aí o adicional de periculosidade em função do agente inflamável. Devemos lembrar também que, quando se trata de neutralizar tanto a insalubridade e periculosidade, estamos falando muito de adicionais de valores em que a empresa pode economizar. Mas, obviamente, o principal seria a proteção, seria a saúde do trabalhador e a integridade física do trabalhador. Uma vez que, se fizermos a neutralização da insalubridade, o trabalhador não receberá o adicional, mas, porém, terá um ambiente mais salubre, mais adequado para o seu trabalho, de forma a não existir agentes que possam prejudicar a sua saúde. Da mesma forma, a partir do momento que fazemos aí uma mudança de processo e neutralizamos a periculosidade, preservamos também a integridade física do trabalhador, eliminando determinados riscos, agentes perigosos que poderiam contribuir para a ocorrência de um acidente que poderia até mesmo ser fatal. Desta forma, estamos encerrando a apresentação desse vídeo, que tratou do assunto de insalubridade e periculosidade, e gostaríamos de convidar você para curtir o vídeo e assinar o nosso canal. Caso seja do seu interesse em relação ao nosso vídeo de hoje, você pode fazer comentários e perguntas que teremos o maior prazer em responder, tanto os comentários quanto as perguntas. Aqui no nosso blog você vai encontrar assuntos complementares, não só referentes ao tema de hoje, insalubridade e periculosidade, como também outros assuntos relativos à saúde e segurança do trabalho. Obrigado, até logo e até o próximo vídeo.